Os irmãos, abrimos a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulos 8 a 11. Apocalipse, capítulo 8. Eu vou ler apenas um pedaço. Nosso desejo hoje é trabalhar o capítulo 8 e o capítulo 9, deixando o capítulo 10 e 11 para domingo que vem, se Deus nos permitir fazer assim. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo, o 8º, e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Vamos orar. Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que é a verdade. Às vezes ela soa misteriosa para nós. Queremos pedir a compreensão do Teu Espírito e a sua condução. Queremos pedir sensatez, lucidez e aquele espírito de moderação para ensinarmos a verdade e não inventarmos, Senhor Deus, doutrinas fabulosas, engenhosas, mas que não têm a verdade dentro de si. Venha abençoar a Tua igreja com a Tua palavra, pois a Tua palavra alimenta, a Tua palavra fortalece, a Tua palavra guia e a Tua palavra é como luz no meio da escuridão. Que a Tua palavra nos conduza, é a oração que sempre pedimos na Tua presença em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu terminar um negócio aqui. Precisa. É sempre importante dizer que nós estamos usando o livro do reverendo Dr. William Hendriksen. Esse livro foi publicado em 1928. Já tem mais de 100, quase 100 anos da sua publicação. Ele, se eu não me engano, fez parte da tese de doutorado de William Hendriksen e veio engrossar um grupo de teólogos e estudiosos que defendem uma forma de interpretação das Escrituras conhecida como paralelismo progressivo. O grande mérito dessa publicação de William Hendriksen, essa é a capa do livro atual, como é publicado hoje, é que ele conseguiu popularizar esse método de interpretação que tinha sido bastante utilizado na época da Reforma pelos reformadores de uma forma menos elaborada, mas que com o surgimento do dispensacionalismo ali por volta do final do século XIX, ele estava praticamente caído no esquecimento e as igrejas reformadas perdendo a liderança na interpretação da escatologia. A publicação de William Hendriksen deu uma renovada nesse método e nós, amilenistas, aqueles que seguem a confissão de fé de Westminster, temos utilizado bastante desse método nas nossas interpretações. A grande vantagem desse método é que ele é bastante lúcido. Não é cheio daquelas invenções imaginosas que a gente vê muito no dispensacionalismo e que cada vez que aparece uma catástrofe ou um fenômeno da natureza diferente, os dispensacionalistas ficam em polvorosa e publicam livros dizendo: está chegando, já está aí. Em casa eu tenho livros dispensacionalistas
que diziam que o anticristo tinha nascido em 1960 e que, como havia uma previsão de que ele imitaria a Cristo, quando ele tivesse 30 anos ele se revelaria. E aí 1993 chegou e nada do anticristo aparecer por aí do jeito que eles falavam. Em 1982 teve o alinhamento dos planetas. Todos os planetas do sistema solar ficavam em linha reta no nosso sistema solar. E aí disseram, vai acontecer o apocalipse. Os planetas se desalinharam e o apocalipse não aconteceu. Então, cada vez que aparece uma catástrofe, um fenômeno da natureza diferente, as pessoas abrem o livro do Apocalipse e começam a dar nomes para esses fenômenos, dizendo, é agora, é agora, é agora. E esse sobressalto do dispensacionalismo depõe contra ele como método de interpretação, porque engana as pessoas, ilude as pessoas, apavora as pessoas, e no final das contas não acontece nada daquilo que as pessoas, usando versículos bíblicos para dizer que está acontecendo e vai acontecer, não acontece do jeito que eles disseram. O paralelismo progressivo, por outro lado, esse é um esquema dele, mostra que o livro de Apocalipse é subdividido em 7 sessões paralelas, que tratam da história da revelação e da igreja, desde a época da vinda de Jesus até a sua segunda vinda, o seu retorno. Nas Escrituras, esse período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus é chamado de últimos dias. Sempre no Novo Testamento que você vê essa expressão, estamos nos últimos dias, essa expressão ela é abrangente, ela diz respeito a tudo que acontece, vai acontecer, no período entre a cruz e a ressurreição de Cristo e o retorno e o arrebatamento da igreja e o juízo final lá no final. Então, cada sessão do livro, capítulo 1 a 3, capítulo 4 a 7, 8 a 11, 12 a 14, 15 a 16, 17 a 19, 20 a 22, trata da história da igreja desde o começo da vinda de Jesus até a sua segunda vinda. À medida em que você vai avançando em direção ao final do livro, o tema do livro se concentra mais nas coisas do fim do que nas coisas do começo. Até agora nós já vimos 2 das 7 sessões paralelas. O capítulo 8 a 11 é a terceira sessão e é a última sessão da primeira parte do livro, que trata sobre a igreja perseguida. Do capítulo 12 até o final, vai tratar então da vitória do Cordeiro sobre os seus inimigos. Até aqui a gente tem visto selo, taça, perseguição, guerra e dificuldade, e a igreja envolvida em tudo isso. A partir do capítulo 12, tudo isso é repetido, mas com menos ênfase no começo e mais ênfase no final, apontando, como é o tema do livro do Apocalipse, para a grande vitória do Senhor Jesus Cristo. E voltando-se então para o nosso livro, nessas 2 primeiras sessões que nós já trabalhamos, o panorama da história da igreja se desenrolou 2 vezes diante de nós, desde a primeira vinda até a segunda vinda. As pessoas olham para 7 cartas às igrejas do Apocalipse e dizem que cada uma delas representa uma era da igreja. Não, nós entendemos que as 7 igrejas representam toda a era da igreja. Tudo aquilo que é descrito em cada uma das cartas são coisas que corriqueiramente a gente vê acontecendo nas igrejas. Idolatria, a prostituição, mau testemunho, mundanismo, essa associação das coisas da igreja com as coisas do mundo, perseguição, dificuldades, perseverança na doutrina, tudo isso aconteceu, está acontecendo e continuará acontecendo na história da igreja inteira. A Vila Nova não é uma igreja diferente dessas. Nós lidamos com vários tipos de pecados no nosso meio, experimentamos vários tipos de vitória na presença do nosso Senhor, e a nossa expectativa de crescer em santidade, de continuar sendo uma igreja útil na mão do nosso Redentor, ela está viva, e isso nos enche de esperança. Então, nós olhamos de forma admirada tudo que
o Senhor está dizendo a respeito da vida toda da sua igreja. Nós vimos os candeeiros, o Filho do Homem andando sobre eles, ele vendo como está a chama das suas igrejas, falando a cada uma delas. Nessas cartas ele se aproxima da sua igreja, se mostra como alguém que está no nosso meio, que conhece as nossas lutas, as nossas vitórias, as nossas derrotas, nos oferece repreensões, nos oferece estímulos e nos faz promessas se nós perseverarmos até o fim na fidelidade à sua palavra. Mas terminamos essa parte, entramos na segunda parte, e aí nós temos a visão do trono. Esse é o esquema da visão do trono. No meio, o cordeiro, e à medida em que você vai se afastando do trono, você vai vendo lá no capítulo 4, as descrições daqueles que estão ao redor do trono, 4 seres viventes, 24 tronos, anjos ao redor, todos aqueles que são remidos ao redor do trono, todos eles com os seus olhares na direção do centro, onde está, na visão daqueles que foram salvos, um cordeiro manchado de sangue, mas vivo. E na visão dos seres celestiais e dos anjos que estão ao redor do trono, não um cordeiro como tendo sido morto, mas o leão da tribo de Judá, aquele que reina para todo o sempre e que cuida da sua igreja. Hoje nós vamos falar então, na terceira sessão, a gente volta lá no começo da história da igreja e como que isso vai se desenvolvendo no decorrer das épocas. E nós acabamos de terminar os selos, e o capítulo 8 começa dizendo para nós sobre a abertura do último selo, e a mensagem ela é solene, e ela é, de certa forma, apavorante, porque diz que quando o anjo abre o 7º selo, há um silêncio de meia hora no céu. Aquele silêncio, aquela expectativa a respeito do que é que vai acontecer. E aí, os selos da perseguição, eles são seguidos pelas trombetas do juízo, porque ao abrir o selo, 7 anjos se apresentam com 7 trombetas e eles vão tocar essas trombetas para que as coisas que nelas estão contidas aconteçam. Os selos mostram a perseguição e a luta da igreja. As trombetas mostram o juízo de Deus sendo derramado sobre os ímpios. E aqui, nas trombetas, nós começamos a perceber que o céu faz uma diferença entre os que lhe pertencem e os que não querem pertencer ao céu, entre os piedosos e os impiedosos. Embora a retribuição final e completa esteja reservado para o grande dia do juízo final, mesmo agora, os selos da perseguição são seguidos pelas trombetas do juízo. O raciocínio de William Hendrickson é: o rei sai no cavaleiro branco para vencer, atrás da sua vitória vem o cavalo amarelo, o cavalo preto e o cavalo vermelho, que indicam a perseguição e os sinais se cumprindo sobre a terra, dos quais a igreja participa, mas tendo esse período de perseguição, de lutas, de dores passado, levanta-se as trombetas e Deus passa a julgar aqueles que não o seguem. Sempre que há a vitória do Cordeiro, a perseguição se levanta e Deus derrama o seu juízo. Nós vivemos isso hoje. Às vezes nós achamos que não há juízo de Deus sobre os ímpios, mas é porque nós não olhamos direito. Nós só enxergamos a partir de um ponto de vista. Mas se nós olhássemos do ponto de vista das Escrituras, nós vemos que essas pessoas estão acumulando ira para o dia da ira, e nenhuma delas ficará incólume na presença do Senhor. Então, agora acontece algo surpreendente.
Os anjos se posicionam para tocar, mas aparece um 8º anjo com um incensário nas mãos. E depois do silêncio, então, esse anjo apresenta o incenso, e esse incenso ele é com as orações dos santos. Isso não quer dizer que o incenso é a oração dos santos. Quer dizer que o incenso é oferecido junto com as orações dos santos. É esse que é o sentido da frase aqui no texto. Alguns autores, e William Hendricks faz parte desse grupo, entendem que esse incenso que é oferecido, porque o texto mostra que é uma grande quantidade de incenso, é a intercessão de Jesus Cristo a nosso favor. Então, a intercessão de Jesus Cristo e do Espírito Santo é somada à nossa intercessão, a oração daqueles que já morreram por causa da palavra, e isso é apresentado diante de Deus, e é isso que leva a Deus mandar os anjos tocar a trombeta. Quando Deus recebe as orações daqueles que foram perseguidos, daqueles que estão sendo perseguidos, daqueles que sofrem por causa da palavra, e as suas orações que são imperfeitas são somadas à perfeita intercessão de Cristo, porque Romanos 8, versículo 34 diz que Ele continuamente intercede por nós, e Romanos 8, versículo 26 diz que o Espírito Santo também intercede por nós com gemidos inexprimíveis na presença do Pai. As nossas orações somadas à intercessão do Filho e do Espírito levam Deus a tomar a decisão de julgar os ímpios, segundo a narrativa do livro do Apocalipse. E aí é interessante nós observarmos o que essas trombetas significam e o que Deus vai fazer. Então as trombetas elas soam em sincronia com a abertura dos selos, tanto é que as trombetas aparecem na abertura do último selo. O que quer dizer que o que vai acontecer em função do toque de cada trombeta está diretamente ligado ao que aconteceu na abertura de cada selo. 7 selos, 7 trombetas. As trombetas de juízo são claramente retributivas em seu caráter. Quando a gente estuda teologia sistemática, a gente aprende que a justiça de Deus é retributiva e ela é distributiva. Deus retribui o mal com justiça, o mal que as pessoas praticam, julgando as suas obras más. Isso é retribuição. Mas Ele também pratica a sua justiça distribuindo dons e bênçãos àqueles que lhe obedecem. Então, na sua justiça distributiva, Deus abençoa os seus servos que com piedade obedecem à sua palavra. Ele prometeu abençoar os que obedecem. E Ele prometeu retribuir com justiça a desobediência dos maus e dos ímpios. Por isso, então, as trombetas são de juízo, porque tudo o que acontece no toque das trombetas diz respeito não aos crentes, mas aos ímpios, aqueles que não se dobram diante da palavra do Senhor. As trombetas demonstram Deus chamando constantemente os ímpios ao arrependimento. As trombetas de juízo, elas são Deus avisando e alertando ao mundo que se o mundo não se arrepender, o que vem pela frente é mais severo. Deus antecipa pequenos julgamentos durante a história que está em andamento, para chamar as pessoas ao arrependimento. O que nós observamos, no entanto, quando as trombetas são tocadas, é que as pessoas não se arrependem, elas se afundam ainda mais nos seus pecados. Então, algumas pessoas acham que se vire um milagre, as pessoas vão se arrepender. Nunca foi assim. As pessoas nunca se arrependem por causa de um milagre. As pessoas sempre se arrependem por causa de uma ação direta de Deus nos seus corações. Pode ser através de um milagre, pode ser através de uma enfermidade, pode ser através de um monte de coisa, pode ser apesar dessas coisas. Muitas vezes é assim que acontece. Muitas pessoas, quando não amam a Deus e veem Deus julgando as pessoas, elas, em vez de se arrependerem, elas blasfemam e se afundam ainda mais no pecado,
até que o juízo final aparece e elas não têm mais para onde fugir. Por último, aliás, penúltimo lugar, as trombetas de juízo, elas são advertência. Então, cada uma das trombetas que nós vamos observar aqui, elas estão advertindo as pessoas: mudem, senão Deus vai apertar ainda mais a sua mão. E por último, então, a função das trombetas, ou do toque da trombeta, é avisar. Isso está ligado a Ezequiel 33, lá quando diz que aqueles que anunciam a palavra de Deus são atalaias. O atalaia era alguém no exército de Israel que carregava a trombeta. E ele avisava quando avançar, ele avisava quando recuar, ou avisava que o inimigo estava chegando lá no horizonte para que Israel se preparasse para a batalha. Então, o toque da trombeta representa um aviso. Deus ainda não está julgando para valer os pecados das pessoas, mas Ele está dizendo: mude, senão eu vou ser mais severo com você. É isso que quer dizer as trombetas do livro do Apocalipse. Então, as trombetas, elas afetam o mundo iníquo de forma física e espiritual. Observe aí no texto que essas trombetas afetam as diversas partes do universo: a terra, o mar. Em nenhum lugar há segurança para o iníquo. Ninguém estará seguro no mar, ninguém estará seguro na terra, ninguém estará seguro no espaço sideral. Porque as trombetas, elas dizem respeito à terra. Deus trará juízo sobre aqueles que moram na terra. Deus trará juízo sobre aqueles que estiverem no mar. Deus trará juízo sobre aqueles que estiverem no universo onde tem sol, lua e estrelas. E eles não terão como esconder de Deus quando isso acontecer. Em nenhum lugar há segurança para o iníquo. Contudo, fica evidente uma certa ordem. As primeiras 4 trombetas, elas afetam o iníquo em seu físico. E as 3 últimas trazem angústia espiritual, porque o inferno estará solto no meio das pessoas. Esses juízos são expressos em linguagem que lembra as 10 pragas do Egito. Note os termos saraiva e fogo em 8:7, que também são mencionados em Êxodo. Escuridão em 8:12, gafanhotos em 9:13. A linguagem descritiva das pragas das trombetas é a mesma linguagem descritiva das pragas do Egito. E os irmãos vão se lembrar que as primeiras pragas do Egito afetou todo mundo. Israel também ficou envolvido naquilo lá. Mas de repente, do meio das pragas para o final, as pragas só atingem os egípcios. Até quando há escuridão, a escuridão atinge os egípcios, mas na terra onde os judeus moram, os israelitas moram, tem luz. O sol brilha. E é isso que acontece com as pragas aqui das trombetas. Em alguns momentos você percebe que nós estaremos envolvidos, mas em alguns momentos você percebe que elas são dirigidas exclusivamente para aqueles que não têm o temor de Deus nos seus corações. Assim, tais juízos caem sobre o mundo iníquo, e caem sobre o mundo iníquo porque persegue o povo de Deus, como o Egito fez no passado. Como perseguiu o Senhor Jesus quando ele foi crucificado, e nós observamos isso em capítulo 11, verso 8, nós chegaremos lá. Mas elas não afetam os crentes. As trombetas não dizem respeito a nós. As trombetas dizem respeito aos ímpios. E aí nós temos a descrição do 7º selo. O silêncio que acontece precede e intensifica o juízo severo de Deus que vai acontecer. E você observa que as trombetas são antecedidas por incenso oferecido por um anjo, e eu já expliquei essa questão. Então, as primeiras 4 trombetas, elas dizem respeito ao mundo físico. A primeira trombeta é o juízo sobre a terra.
O toque da trombeta resulta numa tempestade de saraiva e fogo, como aconteceu na época de Moisés. Tanto a saraiva quanto o fogo são vistos misturados com sangue aí no texto. Isso enfatiza o seu caráter destruidor, e lemos que a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda planta verde, incluindo ervas, foi queimada. Vamos ler isso aí no texto, para ficar mais claro para os irmãos. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Com toda probabilidade, essa primeira trombeta indica que por todo o período que se estende da primeira à segunda vinda do nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor, que agora reina no céu, afligirá os perseguidores da igreja com diversos desastres que ocorrerão na terra, isto é, em terra seca. E claramente indica na cláusula, e foram lançados à terra, que essas calamidades, qualquer que seja a sua natureza, são controladas do céu e num sentido organizacional enviadas pelo Senhor governante. Algo que é importante você observar na linguagem das trombetas é que as trombetas são dadas aos anjos por alguém. É que o incenso para o incensário é dado ao anjo por alguém. Então, eles só cumprem aquilo que lhes é dado. E nós entendemos que quem dá a esses anjos as suas tarefas é o próprio Deus. Os juízos que acontecem sobre a terra, eles são sim controlados e governados por Deus. Nós tivemos alguns anos atrás aquela grande tsunami que levou a óbito mais de 230 mil pessoas na Ásia, ali naquela época. Muitas pessoas disseram, Deus está castigando os muçulmanos, os hindus, por causa da sua incredulidade. Tudo bem, mas as pessoas foram precipitadas, porque ali naqueles lugares também tinham cristãos fervorosos e consagrados vivendo e servindo a Deus naqueles lugares. Missionários foram mortos afogados junto com muçulmanos, hindus e tudo mais. É importante nós entendermos que há juízo sobre a terra, mas que de certa forma nós também participamos sobre eles. E que Deus usa também desses juízos para chamar à sua presença aqueles que Ele quer chamar para o descanso eterno no céu. O que é importante nós entendermos é que quando Deus executa juízo na terra e crentes são alcançados no meio desse juízo, isso não quer dizer que Deus o está reprovando, mas quer dizer que Deus o está usando desse expediente para chamá-los à sua presença para o descanso eterno, porque as trombetas julgam aqueles que não creem, mas trazem descanso para aqueles que creem. A segunda trombeta é o juízo sobre o mar. Uma grande montanha ardendo em chamas é lançada sobre o mar. Está escrito aí no texto. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, não está dizendo que é uma montanha, mas está dizendo que é algo parecido com a montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Destruir embarcações quer dizer que os seus tripulantes e os seus hóspedes foram juntos na empreitada. É isso que está acontecendo aqui. Observe que ele não vê uma montanha real, mas algo parecido com a montanha. O que ele viu simbolizava o terror do juízo de Deus sobre o mar. Quando você assiste cinema catástrofe, um dos que chama mais atenção são aqueles que envolvem meteoros. Então você pega a Netflix, está cheio de filme de meteoro lá. Vai cair um meteoro, vai morrer todo mundo. Quem assistiu 2012... olha o meteoro lá, né?
Então, o mundo evolucionista diz que a Terra vai encontrar a sua finalização quando um desses meteoros que estão por aí, ou que aparecer de repente no alcance dos nossos telescópios, virá na nossa direção e vai se chocar conosco e babau. A melhor previsão diz que vai acontecer lá por volta do ano 8500, quando a gente já estiver com as nossas asinhas e com as nossas harpas descansando no céu, mas terá gente por aqui. Se chegarmos até lá, todos eles mostram que é o fim. Dizem que foi assim que os dinossauros foram para o Beleléu. Foi um meteoro que caiu e bagunçou toda a face da Terra. O texto não está falando de um meteoro, mas o texto está falando daquilo que realmente causa terror. O juízo de Deus, quando ele é aplicado sobre aqueles que não se penitenciam e se arrependem dos seus pecados, ele se apresenta de forma inescapável. O que o autor quer dizer com essa segunda trombeta no juízo sobre o mar é que quando Deus resolve julgar e ele escolhe o método de fazê-lo, é inescapável, não tem para onde fugir. Paulo que o diga, porque Paulo perseguiu a igreja e de repente, num determinado momento, Deus diz: até aqui, daqui para frente não mais. E aí Paulo tem a sua vida mudada de rumo drasticamente. E Deus diz uma palavra para Paulo que não foge da nossa memória. Ele diz: olha, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Sempre que eu li esse texto, eu pensava em grilhões, aquelas coisas que colocam no pulso e você é preso como um escravo. Mas não é grilhões, é aguilhões. Aguilhão é uma ferramenta que o boiadeiro usa, é um espeto. É um pedaço de pau com um espeto na ponta, um espeto suave, não é uma agulha. Se você for numa loja de produtos agropecuários, tem um monte de pendurado lá para você comprar e levar para a sua fazenda quando você tiver. Então, para que serve o aguilhão? O aguilhão serve para conduzir o gado. Quando o gado está teimoso e não quer seguir, o boiadeiro vem com o aguilhão e dá uma espetada no traseiro do boi principal para ele puxar a manada para frente. Aquilo dói, mas não machuca. E faz o gado caminhar. É diferente das ovelhas, porque no rebanho das ovelhas o pastor vai na frente e ele chama e elas o seguem. Mas a boiada tem que ir atrás, empurrando, tocando, levando à frente. E o principal instrumento para levar a boiada à frente é o aguilhão. E Deus diz que é difícil você ficar recalcitrando, porque se você recalcitra, o boiadeiro vem e espeta de novo, espeta de novo, espeta de novo, espeta de novo, aí começa a machucar. Deus diz: olha, quando eu determino, vai, porque se você não for, eu vou começar a te espetar. Mas não é isso que Deus está falando aqui. Ele está falando de algo muito pior. Quando Deus resolve agir para julgar, ele não usa um aguilhão, ele usa uma montanha cheia de fogo, derrumada no mar. Ou seja, há terror, de tal forma que as pessoas olham para aquilo e dizem: já não tem para onde fugir, acabou. E é isso que acontece. Mas observe que mesmo quando as trombetas são tocadas, elas causam muito estrago, mas não tudo. Deus preserva para o final. E assim, a terceira trombeta é tocada, e aí nós temos o juízo sobre os rios de água doce. A terra, a plantação, o gado, o mar, os animais do mar, e agora os rios. A água potável de 1/3 do mundo é contaminada. Não há muito o que dizer sobre isso. O texto fala aí, a terceira trombeta caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque tornaram amargosas. Olha a interpretação do William Hendrickson sobre essa terceira trombeta.
Tal como após a primeira trombeta o Filho de Deus usou a vegetação, e após a segunda trombeta o mar, assim agora Jesus usa as águas doces como instrumento contra o iníquo. A mensagem a ser passada é esta: filhos de Deus perseguidos, lembrem-se de que o nosso Salvador vê as nossas lágrimas e não está alheio às nossas aflições. Não haverá lugar onde o perseguidor iníquo encontre descanso ou alegria duradoura. Não só a terra e o mar, mas até as fontes e os rios por toda esta época se tornarão contra os que praticam males. João então vê uma grande estrela ardendo como tocha, a qual é lançada do céu. O que poderia produzir maior medo do que isso? Que melhor símbolo poderia provar ou provocar terror no coração dos homens? Lembre-se, sobretudo, de que essa estrela ardendo como tocha é lançada do céu. Ela vem de Deus. Em outras palavras, esses juízos sobre as águas doces são atos divinos, e isso é frequentemente esquecido. Os jornais falam de inundações e de epidemias provindas das terras alagadas e etc., mas falham em dizer que esses são prenúncios dos julgamentos de Deus sobre os maus. O nome da estrela é Absinto, que em Lamentações, capítulo 3, versículo 19, diz respeito ao remorso amargo. O significado é que amargo remorso encherá o coração dos iníquos, como resultado dessa praga mencionada. Muitos homens, sobretudo, morrerão por causa dessas águas amargas. E aí o quarto anjo toca a quarta trombeta, e 1/3 dos corpos celestes é atingido. 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas. Assim, mesmo as estrelas em seu curso lutam contra os inimigos da igreja, está escrito em Juízes 5:20. O efeito do sol, da lua e estrelas sobre a vida não poderia ser jamais superestimado. As plantações, as estações do ano dependem da movimentação da lua no céu. Isso é comprovado cientificamente, e a agricultura trabalha em cima disso para poder fazer suas colheitas. Deus vai mexer ali. O efeito do sol, então, da estrela, não pode ser superestimado. São aqui referidos todos os males advindos do funcionamento anormal dos corpos celestes por toda a presente era. Assim, todo o universo, incluindo o sol, a lua e as estrelas, é usado pelo Senhor como advertência para os que não o servem e que perseguem a sua igreja. Tocou a quarta trombeta, não vai direto para a quinta, tem um intervalo. Aí o texto diz que uma águia aparece no céu, e ela aparece gritando: ai, ai, ai. 4 trombetas foram tocadas, mas ainda faltam 3. E ai das pessoas por causa do que elas vão fazer com eles. A águia, que é um animal predatório, é um símbolo perfeito para dizer que o que vem pela frente ainda é pior. E aqui no que está dizendo que é pior, não é sobre a igreja, é sobre os ímpios. Aqueles que perseveram na sua maldade, que ouvem o Evangelho e o ignoram, e o que perseguem o Evangelho, têm contas para ajustar com Deus. E Deus será peculiarmente severo com esses que lideram esse tipo de coisa. Assim, a águia sai gritando, ela está bem alta, para que todos possam ver. Está dizendo: ai, ai, ai. O que vem pela frente é doloroso, mas vai acontecer. E assim, os anjos tocaram suas trombetas, há um intervalo, a águia anuncia, e de conformidade com isso, essa águia diz que aqueles que moram na terra estão em maus pedaços. A voz é alta e clara, para que seja ouvido em todo lugar, e o significado, porém, é simples. As 3 vozes restantes, os 3 toques restantes, são piores que os 4 primeiros. Então, a quinta e a sexta trombeta, elas são apresentadas no capítulo 9 inteiro. Eu não vou ler, você leia em casa, para que você possa conhecer. E aí, a quinta trombeta é tocada e uma estrela cai dos céus.
Vamos dar uma olhada nisso aqui, no texto de Apocalipse, capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela, outra estrela caída do céu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. A estrela abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Observe que esses gafanhotos não vão atacar os crentes, eles vão atacar os incrédulos. Sempre que a gente lê a interpretação do Apocalipse, a gente vê isso aqui e pensa, nossa, o trem está feio para o nosso lado. Mas está dizendo que eles vão atacar os que não têm o selo de Deus na sua fronte, aquele selo que a gente viu no capítulo 7, sobre o povo de Deus. As trombetas dizem respeito ao juízo de Deus sobre os ímpios, não sobre os crentes. E é isso que precisa ficar bem claro na nossa memória quando lemos essa parte do texto. João vê uma estrela que cai dos céus na terra. E William Anderson liga essa estrela que cai do céu na terra com Lucas 10:18. Lucas 10:18 é quando Jesus envia a missão dos 70 e eles retornam e dão o relatório de como foram eficazes na pregação do Evangelho, curando pessoas e expulsando demônios. Então Jesus diz para eles: eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago, por causa do que vocês estavam fazendo. William Anderson diz que essa estrela é o diabo, não é uma estrela de verdade. Então, esta é a presente condição do diabo. Havendo se rebelado contra Deus, ele perdeu a sua santidade, a sua posição no céu, o seu esplendor. E na visão, o apóstolo agora observa que o príncipe das trevas recebe a chave do poço do abismo. Em outras palavras, ele recebe poder para abrir o abismo e permitir que os demônios saiam. O abismo significa o inferno, antes do juízo final. Depois do juízo final, o inferno passa a ser o lago de fogo, porque o inferno, Satanás e os seus seguidores estão lançados para dentro do lago de fogo. Quando lemos que Satanás abre o poço do abismo, o significado é que ele incita o mal. Ele enche o mundo com demônios e com a sua influência e operação malignas. João vê que o poço, tão logo é aberto, começa a expelir colunas de fumaça suja, negra e cinzenta, como a fumaça de uma fornalha. A fumaça do engano, da ilusão, do pecado, da dor, da escuridão moral, da degradação que sobe constantemente do inferno, tão densa e escura, e essa fumaça que bloqueia completamente a luz do sol e escurece a atmosfera. Ele enfatiza: o poder de produzir isso é dado ao diabo, isto é, pelo decreto permissivo de Deus. Esse que abre o abismo com a permissão de Deus, e abre o abismo pelo tempo que Deus permitir. E se você ler o texto, vai perceber que esse tempo é curto, dando a entender que toda a permissão da ação satânica no mundo, ela é limitada pelo poder de Deus. O diabo não vai aonde Deus não deixa ele ir. Ele só vai até onde Deus deixa ele ir. Isso é muito interessante quando nós estudamos, por exemplo, tentação. Em casa eu tenho um livrinho do Dietrich Bonhoeffer, um pastor luterano que foi martirizado na Segunda Guerra. Ele diz que tentação, a definição que ele dá para a tentação é quando Deus deixa o diabo se aproximar de nós, tendo nós nas mãos unicamente um livro, a Bíblia. E ele usa essa definição com base na tentação de Jesus. Jesus é levado para o deserto após o seu batismo,
E lá Satanás o tenta durante 40 dias e 40 noites. Então nós temos aquele diálogo entre Jesus e Satanás. Satanás insinua várias coisas para Jesus e Jesus sempre responde usando a Bíblia. E é interessante, é uma curiosidade, Jesus usa apenas o livro de Deuteronômio para responder a Satanás naquelas ocasiões. Mas o que é interessante e importante é que o próprio Senhor Jesus não abriu mão de usar a Bíblia para se defender das tentações e dos ataques de Satanás, dizendo com isso para nós que essa é a forma de nós vencermos a tentação. Nós só vencemos a tentação quando nos refugiamos na palavra de Deus. Porque a tentação é quando Deus permite que Satanás se aproxime de nós. E aí ele dá a Bíblia na mão para a gente saber se defender. Por isso é importante você conhecer as Escrituras. Assim, quanto às coisas maiores dizem respeito ao juízo final, Deus permitirá que Satanás amplie a sua ação no mundo. Mas por pouco tempo, até onde Deus permite. Deus jamais permitirá que haja uma vitória completa e final do mal sobre o seu povo. Deus permite que Satanás pratique o mal, mas Deus não é responsável. É o próprio Satanás que é responsável pelas atitudes e ações pecaminosas que ele faz e incita os outros a fazer sobre a terra. Mantenhamos em mente que esta também é uma das trombetas. Quando Deus solta Satanás, ele solta Satanás para agir no mundo. Porque aqueles que são filhos de Deus estarão vigilantes e atentos às suas ações. A palavra de Deus diz em Tessalonicenses que quando o iníquo aparecer, ele tentará, se possível, enganar até a igreja. Ele tentará, se possível, enganar até a igreja. O meu professor de teologia sistemática no seminário, ele dizia que é exatamente essa tentativa de dominar a igreja que produzirá o último grande reavivamento da igreja e dará a abertura para a grande tribulação que virá sobre a terra. Porque Satanás perseguirá definitivamente pela última vez a igreja, de forma muito mais intensa do que todas as perseguições que a história da igreja deixou para trás, onde hoje ainda acontece em vários lugares. Ontem eu assisti um vídeo sobre a Arábia Saudita, que desde 2019 abriu-se para o turismo, mas existem condições. E lá tem uma grande praça em Riad, a capital, onde são feitas todas as sextas-feiras execuções, por causa de roubo, por causa de ateísmo, lembrando que ateísmo para eles é não crer em Alá. Então, se eu me declaro cristão, eu sou um candidato a ser levado a essa praça, lá na Arábia Saudita. É disso que nós estamos falando, da perseguição que continuamente está diante dos nossos olhos, mas ela se tornará mais forte e pior no final, mas com pouca duração. Temos aqui, segundo William Hendriksen, uma descrição explícita desse tipo de praga no Êxodo 10, 14 e 15, porque o texto diz que vai sair gafanhoto lá daquele osso. E os gafanhotos são descritos como soldados, tem coroa, tem dente, tem arma. O barulho deles andando parece carruagens. Eu me lembro do meu professor de catecúmenos explicar o número dos exércitos da China que estão se preparando para a última batalha final. E o texto termina dizendo que haverá muitos exércitos num campo de batalha para exterminar o povo de Deus, mas não serão bem-sucedidos. Joel capítulo 1, versos 7 a 12, descreve a assolação e a destruição de uma praga de gafanhotos. Se você abre o YouTube e procura lá pragas de gafanhotos, principalmente na África e na Ásia, você vê o estrago que eles fazem em poucos minutos. Só que esses gafanhotos não vão atacar árvores, não vão atacar
gado, não vão atacar colheita, eles vão atacar pessoas. E o texto diz que as suas mordidas, elas não serão mortais, mas serão extremamente dolorosas. William Anderson diz que Satanás trata de tal forma os seus seguidores que ele, vamos usar uma palavra comum, judia deles o tempo todo. As pessoas obedecem Satanás não porque o amam, mas porque o temem. São levadas a fazer isso. E Satanás premia os que o obedecem não com bênçãos, mas com maldade, segundo o que a Bíblia está dizendo aqui. Esses gafanhotos incrivelmente terríveis em seu poder destrutivo são um símbolo apropriado da muito mais terrível, destrutiva praga dos gafanhotos infernais que o apóstolo está prestes a descrever. Sobre o símbolo da praga de gafanhotos, João descreve o poder e a influência da operação do inferno no coração e na vida das pessoas iníquas. Não se trata de gafanhotos comuns, eles não destroem a vegetação, nem mesmo ficam. Eles causam danos aos homens que não foram selados com o selo de Deus. No entanto, a glória seja dada a Deus, a duração destrutiva desse inferno de gafanhotos será apenas por 5 meses. Não sabemos se podemos tomar isso aqui de forma literal, mas o que quer dizer é que quando Deus permite que o mal avance, Ele só permite até certo ponto. Sempre foi assim. Mesmo quando há governos tirânicos sobre a terra, Deus não permite que isso dure demais. E há períodos de abertura e de fechamento. Eu me lembro quando Deus me converteu em 1981, nós orávamos pela Albânia. Os irmãos mais antigos se lembram, a Albânia tinha escrito na sua bandeira: nós não reconhecemos Deus. Estava escrito na bandeira. Não sabia quantos cristãos haviam na Albânia. A melhor estimativa é que tinha menos de 5 cristãos naquele país. E nós orávamos para que a Albânia fosse aberta. Então, em 1986, caiu o Muro de Berlim. E com a queda do Muro de Berlim, todos aqueles países ali da divisa da Europa ocidental e oriental começaram a se abrir para o Evangelho. E um dos países que se abriu inteiramente para o Evangelho foi a Albânia. Quando eu era pastor aqui na primeira igreja, a PMT enviou o nosso primeiro missionário para a Albânia. E eu apresentei para a primeira igreja de Goiânia a primeira confissão de fé da igreja presbiteriana da Albânia. A Albânia esteve fechada ao Evangelho durante muito tempo, perseguiu, matou, destruiu os missionários que eram enviados para lá, mas não mais. Países que faziam parte da cortina de ferro hoje estão inteiramente abertos ao Evangelho, e outros que eram mais abertos ao Evangelho hoje estão mais fechados ao Evangelho. Então sempre isso acontece na história da igreja. E observe que esses gafanhotos são descritos como se fosse um exército. Suas faces são dos seres humanos que estão voltados apenas para a destruição. Seus cabelos são como os das mulheres, os dentes como os de leões, as couraças de aço pressagiam um exército invencível. O som das suas asas parece com a cavalgada de cavalos e o sacolejo dos carros de guerra no campo de batalha. Você pega um livro dispensacionalista e fala: olha, João não sabia o que era o ronco de um avião, então quando você ouve muitos gafanhotos voando, parece aviões. Então são aviões de guerra, e aí eles aplicam isso para a Segunda Guerra Mundial e já passou, não é? Não sabemos se vai ser assim de fato, mas o que nós sabemos é que no decorrer da história da igreja, sempre houve exércitos se levantando contra o povo de Deus e caindo. E quando chegar a última batalha, não será diferente. Eles vão cair. Eles perseguirão os ímpios, tirarão a sua paz e a sua sabedoria, e apesar de se alegrarem dos pecados que cometem, essa alegria não durará. Ela passa. Você conversa com pessoas que odeiam o Evangelho,
não são pessoas felizes. Não são. Uma conversa mais longa com elas, isso vem à tona. Eu fui pastor de uma senhora muito rica no passado, e que ela se sufocava com a sua angústia na sua riqueza. E um dia uma amiga dela lhe falou de Jesus e ela entregou sua vida para Jesus. Ela mudou completamente. Então, na alta sociedade que ela frequentava, naquela cidade onde eu era pastor, as pessoas começavam a perguntar: o que aconteceu com você? Você era triste, agora você é feliz. Eles faziam lá no clubezinho dos riquinhos da cidade, festa de aniversário, e todo ano alguém dava um presente caro para o outro. Então, quando ela se converteu, ela dizia: eu não quero mais presentes. Tudo que eu tenho, meu marido me dá. Vamos fazer o seguinte: me deem cestas básicas. Pega o valor do presente que você ia me dar, que é caro, e me dá todos de cestas básicas. E aí ela passou a fazer um culto no dia do aniversário dela, e ela colocava uma grande mesa, e aqueles amiguinhos ricos vinham e enchiam aquela mesa de cestas básicas, e ela entregava para a junta diaconal da nossa igreja, distribuía. Então uma pessoa chegou para ela e disse: por que você mudou? Ela disse: eu conheci Jesus. E ele então disse: eu quero esse Jesus para mim, fala dele para mim, eu preciso dessa alegria que você tem. Como ele era homem, ela era casada e ele era divorciado, ela pediu para que eu discipulasse. E eu fui discipulá-lo durante 6 meses, eu discipulei. No último dia do discipulado, ele perguntou: me fala sobre dízimo. E eu disse para ele o que era dízimo e como ele era praticado. Foi a última vez que a gente conversou. Ele não apareceu na igreja mais. Então, as pessoas do mundo têm dinheiro, algumas têm, não são todas, são algumas, poucas. E elas compram o que querem, gastam com o que querem, mas não são felizes. Elas não são felizes. Elas vivem de uma festa para outra, de um drink para outro, de um lugar para outro, tentando fugir da falta de paz, da falta de alegria que elas têm, porque a alegria verdadeira você só encontra em Jesus Cristo Salvador. E isso não precisa de dinheiro para ter. E aí, a 6ª trombeta tocada, e aí tem guerras e maldades, conforme diz o texto, para acontecer. Deixa eu achar aqui. Versículo 13 do capítulo 9: o 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Lembra quando nós começamos a leitura do capítulo 7? 4 anjos estavam prontos para fazer alguma coisa. Então vem um anjo e diz: espera até que todos sejam selados. E aí nós nos esquecemos daqueles 4 anjos, mas eles estavam lá, de prontidão, esperando a hora deles agirem. Quando a 6ª trombeta toca, eles dizem: agora vocês, os 4 que estão esperando lá desde o capítulo 7, façam o que tem que fazer. Lembram, eles estão nos 4 cantos da terra. E eles começam a fazer. Foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, 100 milhões, se eu não me engano. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta vida, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham coraças de fogo, cor de fogo, de jacinto, de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda. Porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça como com ela causavam dano. Os outros, aqueles que não foram mortos por esses flagelos,
não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda assim se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Não é o milagre que converte as pessoas, não é o juízo severo que converte as pessoas. Observa que muitas vezes Deus faz milagre e as pessoas não se convertem. Observe que muitas vezes Deus derrama juízos severos e as pessoas não se convertem. Nós não devemos procurar a conversão das pessoas no milagroso e no infortúnio. Nós devemos procurar a conversão das pessoas no testemunho cotidiano, sério, sensato, lúcido, daqueles que amam Jesus e vivem no Evangelho. A mensagem de Apocalipse 9, no final das contas, é que por mais severo que Deus seja, o mundo não ouvirá a sua voz ainda. O coração do homem é muito duro. Às vezes a gente pensa que evangelização é coisa simples. Não é, a coisa mais difícil que a igreja faz. Nós precisamos entender que evangelizar sempre vai ser difícil, sempre vai ser custoso, sempre vai ser problemático. Por isso que os frutos da evangelização devem ser comemorados com muita festa. Quando uma pessoa se converte, a Bíblia diz que tem festa no céu. Os anjos festejam. Então, em vez da gente ficar pensando assim, nem eu vou evangelizar não, esse trem é muito complicado, eu não tenho dom, não sirvo para a tarefa. Não, faça o que você sabe fazer, faça o que você dá conta de fazer, aproveite a oportunidade que você tem, fale de Jesus para as pessoas. Não seja artificial, seja natural, fale daquilo que você conhece, daquilo que você vive. Porque as pessoas só se entregam a Jesus por meio da evangelização. Não tem outra história. Então, William Anderson termina o capítulo 9 dizendo o seguinte: o sentido geral das trombetas é claro. Olha, falta a 7ª trombeta, ela vem para lá frente. Através da totalidade do período que se estende da primeira à segunda vinda, o nosso Senhor Jesus Cristo rege todas as coisas em concordância com o rolo do decreto de Deus. Ele punirá muitas vezes os perseguidores da igreja, infligindo sobre eles desastres em todas as esferas da vida, física e espiritual. Não tenha medo, não tenha dúvida. As trombetas estão colocadas nas mãos dos anjos e elas são tocadas por eles. Deixa eu fazer aqui 4 aplicações para nós nesta manhã. Lembra do cavalo branco? O cavalo branco é o rei que saiu para vencer. Ele é vencedor e saiu para vencer. William Anderson gastou muito tempo, e nós gastamos bastante tempo aqui mostrando que o cavaleiro branco do cavalo branco é Jesus Cristo. A vitória de Cristo gera perseguição. A perseguição gera juízo. Então confie na graça providente de Deus e sirva com fidelidade. Sempre que alguém for injusto com você, não pense que Deus deixará isso passar. Por isso, seja justo, seja fiel, seja honesto, faça o seu melhor para Deus e deixe o resto com Ele. Não busque vingança, não fique chorando tristeza por causa de gente que puxou o seu tapete. Saiba que nada está escondido, nada passa despercebido, e Deus levará até o final a sua promessa, porque Ele tem poder para cumprir. Segundo, jamais subestime a justiça divina. Nós gostamos de falar que a justiça de Deus tarda, mas não falha. Nós gostamos de falar que muitas vezes Deus trabalha por linhas tortas. Tudo isso é engano do nosso coração. A justiça de Deus é presente. Deus age de acordo com o seu projeto.
Aqueles que não foram condenados no momento, a palavra de Deus é muito clara, que dizer que estão acumulando ira para o dia da ira. Quem comete o pecado, quem ama o pecado, quem adora a iniquidade, quem tem prazer em ofender a Deus e a sua palavra, está aumentando o seu juízo no dia do juízo final. Então, quando você vê na televisão as pessoas dizendo impalpérios contra Deus, xingando, falando, menosprezando, brincando e fazendo comédia e humor barato com o nome de Jesus Cristo, saiba que Deus está vendo tudo isso. E que não é você quem vai lá botar fogo no jornal ou na televisão. Deixa isso nas mãos de Deus. Saiba que, como disse C.S. Lewis, no dia do juízo, todos os títulos voltarão aos seus verdadeiros donos. Todos os pagamentos serão feitos aos seus verdadeiros recebedores. Todos aqueles que acumularam, guardaram, roubaram, trapacearam, enganaram, assassinaram para ganhar lucro com isso, responderão diante do verdadeiro juiz que é justo. A justiça de Deus não é cega. Embora o símbolo da justiça seja uma mulher cega segurando uma balança, dando a entender que a justiça é imparcial, a do nosso país não tem nada a ver com isso, ela é completamente parcial. A rodo e ao meio-dia, a gente vê as pessoas menosprezando a lei no nosso país, aqueles que devem guardá-la e ensinar os outros a guardá-la. Mas Deus não é assim. Deus vê, Deus sabe e Deus julga. E Ele julgará com justiça, dando a cada um o que ele merece, na sua presença. Você que crê em Deus, não duvide da justiça de Deus. Ela não falhará em nenhum momento com você. Terceiro, Deus derramará juízo sobre todos os que o desobedecem. Então, escolha o seu lado hoje. De que lado você vai ficar? Daqueles que desobedecem a Deus e ouvirão o som da trombeta nos seus ouvidos? Ou daqueles que obedecem a Deus receberão o selo sobre a sua face e essas coisas não alcançarão? Hoje, essa época, esse tempo, nesse local, é o local, o momento e a hora de decidir. Quem você vai seguir? Jesus e o seu exército? Ou os gafanhotos que vão te devorar depois? E por último, a severidade dos juízos divinos assustam, mas somente são aplicados sobre os que insistem numa vida de impiedade e iniquidade. É assustador quem não se arrepende. Para quem se arrependeu e entregou a sua vida para Jesus, é justiça. Não tenha medo. Essas coisas não cairão sobre a sua cabeça porque você entregou sua vida para Jesus. A não ser que você não tenha entregue ainda. Aí sim, é para te assustar. E corra o máximo que você puder, porque o texto diz que eles vão procurar a morte e a morte vai fugir deles. Então, antes disso acontecer, entregue sua vida.